Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez fazendo esse evento do Pod Dani. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos conversar hoje com a Lúcia Palazzo, que é uma cliente minha de muitos anos, né, Lúcia? Muitos anos. E uma cliente que a gente tem uma conexão, né? Muito importante, assim, uma coisa de alma, né? De identificação, né? Muito grande, né? Como mulher. Como mulher, como mãe, isso aí. como, né, esposa. Como tudo, profissional. Né? Não é? A gente conversa muito pelo WhatsApp, né? Muito na época do imposto de renda, né? Pra gente fechar. É uma agonia muito grande, né? Nervosismo. E Dani já fechou. E falta documento. E eu já te mandei. Não mandou. Né? Mas faz parte do contexto do imposto de renda, né? Eu tenho muita esperança que um dia a gente consiga se organizar de forma melhor, né? Que todos os órgãos enviem para a gente no tempo hábil e juntos, né? Essas informações que a gente precisa para fazer o imposto de renda, né? Mas as coisas estão melhorando, porque agora com certificado digital a gente recebe as informações previamente, né? E é muito engraçado porque o que tem acontecido, né? Às vezes vem uma conta e eu falo assim, vou dar um exemplo, não aconteceu com a Lúcia não, tá? Mas já aconteceu com alguns clientes. Ô, Lúcia, chegou aqui, ó, tem um valor aqui de R$ 1.900 na conta do Bradesco. Dani, mas eu não tenho conta no Bradesco. Eu falei, Lúcia, se a Receita Federal está informando, tem. Ou você abriu, ou alguém abriu no seu CPF. Aí a pessoa já fica assim, né? Não, peraí, eu vou procurar aqui os documentos. Ah, Dani, eu achei, é uma conta tão antiga, eu nem sabia que eu tinha essa conta. Eu falei, então, corre lá que tem R$ 1.900 lá. Então, o que acontece? Os bancos informam semestralmente para a Receita Federal todas as contas que tem, né, em aberto e os seus saldos. Então, agora, a gente vai começar a ficar assim, mais atento a essas informações, né? Porque não tem mais como deixar de informar uma conta, né? Mas a sua declaração foi feita com maestria, né? Tudo certinho, muita paciência, né? É. Porque você é uma guerreira, é uma mulher muito firme e gentil. Oh. Então, aliar essas qualidades é difícil, porque tem que ter paciência com a gente, né? Que a gente esquece, a gente não tem tempo, a gente manda um documento aqui, outro ali. Então, todo esse processo que você está falando que você faz, mas faz com amor, dedicação e investimento. Né? Então, faz uma diferença enorme. Por isso que estamos juntas até hoje. Né? É verdade? E com tantos clientes que você tem também, que eu imagino que sintam a mesma coisa. Né? Essa cumplicidade, essa parceria, né? Esse estar junto para dar certo, né? Que as coisas possam dar certo. Porque acaba sendo um processo de parceria. Eu não vou conseguir sozinha. Eu preciso sempre da colaboração de todos, né? Com certeza. Então, gente, a gente está aqui com a Lúcia Palazzo, né? Para conversar um pouco com a gente. Ela é dona de casa, mãe, avó, psicanalista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a SBPRJ, ex-diretora de Publicação e Comunicação da Federação Psicanalista da América Latina e ex-diretora da revista Caliban da FEPAL. Prazer, Lúcia, ler seu currículo e completar o que eu disse para você quando você chegou hoje, né? Quando você chegou aqui no meu escritório a primeira vez me pedindo ajuda, né? Que eu olhei para você, eu falei assim, nossa, que mulher elegante, poderosa. E hoje eu pude repetir isso para você. Quando eu olho para você, eu vejo uma mulher que se dedicou muito à sua vida profissional, né? Eu sei por coisas que você passou, né? Mas você sempre muito firme. Eu lembro a primeira vez quando você veio, né? E a gente conversou. E eu fiquei encantada com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua desenvoltura, né? Eu sou o tipo de mulher que eu admiro outras mulheres. E eu faço questão de, quando eu estou com elas, eu falar da minha admiração. Porque é muito importante que a gente admire as outras mulheres e fale o que a gente está vendo. De repente, né, você fala assim, eu nem sou isso tudo que ela está falando. Mas é como eu vejo você. É como eu vejo você. Uma mulher, para mim, super, hiper poderosa. Quantos filhos e netos você tem, Lúcia? Tenho 2 filhas, uma neta maravilhosa. As minhas filhas são mulheres, você veja, né, como a gente vai deslizando nessas funções, né, de mãe, avó,
né, profissional, dona de casa, tendo que assumir uma série de coisas, e é muito difícil para as mulheres, né? Muito. Terem tranquilidade, sem se sentir culpadas em relação a deixar os filhos. Um dos dramas que eu acho que as mulheres vivem também, nesse sentido, é de como conciliar essas atividades todas e poder se sentir presente, sem falhar, porque existe uma exigência também muito grande nossa de ter que dar conta de tudo, e não damos, né? Então, mas eu queria também dizer, antes da gente começar, o quanto foi importante vir aqui hoje. Essa experiência desse percurso, né, que eu fiz, há quantos anos a gente não se via ao vivo. A pandemia foi uma situação traumática, né, para todo mundo, muitas perdas e lutos. Então, Dani, foi um presente. Eu quero agradecer esse convite, né, de toda a turma que está aqui por trás, que eu sei que tem uma equipe enorme, vocês estão montando uma estrutura muito importante. E tem outro aspecto também, que é de você abrir esse espaço de diálogo. Que isso é muito importante, de você poder trocar com saberes, pessoas, experiências de vida, né? E que a nossa conversa, que eu, né, espero que seja espontânea, né, que não tenha uma programação prévia, que possa servir para outras mulheres também, né, para pensarem as próprias experiências. E certamente não existe um modelo, né? Primeira coisa, não tem script para viver a vida. Não tem. Não tem script. Então, nós também estamos falando de um ponto de vista privilegiado, né? Que nós somos mulheres também, que temos acesso a muitas coisas, sim, tivemos possibilidade de ajuda, mas tem mulheres também que vivem dramas muito sérios, né, que são pobres e que não têm condições de como pensar como vai deixar os seus filhos. Então, são vários aspectos, né, vamos dizer assim, que a gente pode abordar desde o lugar, né, de ser mulher contemporânea, mas também pensando na nossa ancestralidade, nas coisas que nós vivemos, né, e que tem mulheres que não têm a mesma condição e chance de obter os recursos, né, que a gente pensa que são importantes, né, para dar conta dessa história toda, que é muito pesada, né, principalmente porque a gente vive uma sociedade patriarcal em que os homens, né, têm esse lugar de poder fálico e de decisão. Sempre. Né? Então, as mulheres ficam muito submetidas, né, a essa lógica fálica, né? E essa é uma questão, acho que é importante, né? Enfim, vamos trocando, acho que são coisas que você está falando, mas acho que é uma troca importante esse espaço, queria frisar isso. Como é importante, como você, né, além de trabalhar, né, você está trabalhando também nessa área onde há um predomínio masculino. Sim. Né? E imagino também que deve ter sido difícil você se firmar nesse universo, com certeza, tendo a sua voz e podendo, né, trazer o seu trabalho, a sua contribuição e a sua visão desde esse ponto de vista feminino. Né? Eu sempre digo que é um dia após o outro. Né? Ontem eu e Carlos fizemos uma reunião, né, com uma arquiteta, ela quer montar uma empresa e não sei o quê. E aí ela estava falando que ela teve um problema em casa com o marido, porque eles vão fazer uma obra, e o marido contratou um arquiteto, que é um amigo deles. E quando ela chegou em casa do trabalho, ela falou assim, não entendi, mas eu sou arquiteta, eu não vou fazer a obra da casa, projeto? Não, achei melhor fazer com o meu amigo. E ela falou que ela virou o bicho, ela brigou, ela fez e aconteceu. E eu fiquei olhando, né? E ela falou assim, você não concorda comigo? Eu falei, não. Ela falou, não? Eu falei, não. Eu falei, eu já briguei muito na minha vida pelo meu espaço, como você está fazendo, né? Eu estou numa fase que eu não quero mais brigar. Eu quero ser feliz. Fiz terapia alguns anos atrás, levou um tempo, né? Mas eu entendi que ser feliz era muito mais importante do que ter razão. Só que quando a gente fala, né, em ser feliz, as pessoas entendem assim, então você não discute mais, você se cala, você aceita, você se humilha. Não, você não precisa fazer nada disso. É simplesmente assim, algumas coisas não merecem que você gaste sua energia. Se tiver, foi o que eu falei para ela, se tiver que você, de repente, entrar para dar uma ideia, mudar o projeto, você vai entrar.
crie energias para o universo que isso aconteça. Aí ela falou assim, você me desculpe, mas você está a 1000 anos-luz na minha frente. Você é alguma coisa de Buda? Você já passou por aquele processo de 40 dias no deserto? Falei, não, querida, é a vida. A vida vai mostrando pra gente. Porque quanto mais velhas as pessoas ficam, mais sábias elas ficam. Por isso, porque elas já viveram dores que elas não querem viver mais. Então, abre-se mão de uma discussão que às vezes é uma besteira. Quantas e quantas vezes eu quero muito uma coisa, Carlos quer outra coisa diferente, né? E tá tudo bem. E daqui a pouco ele vira e fala assim, acho melhor fazer como você queria. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, entregue ao universo que o que tiver que ser, será. É mais fácil, dói menos, você se diverte mais e você é mais feliz. E eu acho que esse é o objetivo que todas as pessoas deveriam ter na vida. Ser feliz. Sem discutir, sem brigar. Porque muitas coisas não vai dar em nada. Pelo contrário, você vai desgastar o seu relacionamento. Você vai falar coisas que vão magoar, que vão ferir e depois não tem como voltar atrás. Aí vai ter que fazer terapia de casal para tentar, né? Justificar aquilo, remodelar, refazer, não sei. Você, como especialista no assunto, deve estar entendendo o que eu estou falando. Olha, é interessante ouvir você, né, trazer esse teu aspecto particular, porque nem todos os homens são como o Carlos. Então, é um privilégio ter um parceiro, companheiro, que você possa trocar e confiar que ele vai te ouvir e que vocês dois juntos poderão se ouvir, conversar, decidir. Então, vamos dizer assim, essa não é uma regra, né? A psicanálise, a gente trabalha com a coisa singular. Uhum. Então, é importante que cada relação tenha um aspecto, né? Enfim, e são casais de várias posições e desejos. Então, é muito difícil, né, a gente poder, vamos dizer assim, opinar assim, né, publicamente sobre questões que são particulares da experiência de cada um. Mas quando você fala sobre essa possibilidade de diálogo, né, você imagina, né, que na pandemia, por exemplo, né, tiveram muitos problemas, né, os casais que estavam juntos direto, né, a gente, né, trabalha com a singularidade, com histórias pessoais, né? Uhum. Então não dá para generalizar de modo algum. A psicanálise não trabalha assim, nesse sentido. Tem que ter uma escuta individual e cada casal tem o seu encaixe, o seu arranjo, né? Mas, como você trouxe essa questão das mulheres especificamente, eu acho que é importante a gente também, né, comentar sobre a desvalorização, sobre o medo e como tem muitas mulheres que se submetem, né, aos homens também por medo e por dependência financeira, às vezes, e que não vê saída, né? Então, é muito importante, né, que se possa conversar. Eu acho por isso que eu volto a falar como é importante você ter aberto esse espaço de diálogo, né, para que a gente possa entender que isso é algo ainda que existe, né, muito fortemente. A violência interna, né, de casais, né? Então, que muitas mulheres não têm coragem por medo. Sim. Né? E por não ter tido apoio familiar, às vezes, né? Muitas escutam, mas tem que ter esse homem, não pode ficar sozinha, né? Como se o seu valor tivesse agregado a ter um homem ao lado, né? Então, e às vezes as mulheres também ficam nessa lógica, né? Por exemplo, em casa, vamos lavar a louça, aí o marido vai dizer, eu vou ajudar você, né? Quer dizer, eles não se sentem também, muitas vezes, né, sendo parceiros, responsáveis pelaquela vida a dois, né? Então, tem muitos aspectos que eu acho que são importantes para a gente frisar, né? Por isso que eu falei que ter o Carlos, né, é um privilégio. Nem todo mundo tem um Carlos ou um parceiro ou parceira, né? Vamos dizer assim, casais também, né? Enfim, de todas as ordens, que tem que ter um parceiro que possa você contar, mas par a par, né? Não nesse submetimento, nessa desvalorização que as mulheres ficam muitas vezes, né, acuadas, amedrontadas, e um fator importantíssimo que é o silenciamento, né? Silenciam, não podem falar disso, têm medo de falar, têm vergonha, como se elas aqui falhassem. Então, também é
Por exemplo, quando acontece alguma violência assim, doméstica, as mulheres têm medo de denunciar, de poder expor, porque chega numa delegacia ou chega em algum lugar, ela vai dizer que a culpa é dela, que ela que usou a roupa assim, a roupa assado, né? Então fica esse assombro, né? Como se o mal tivesse no outro. Entendeu, Dani? Quer dizer, é uma questão muito complexa isso, né? E ainda como é né? difícil, muito, muito. Então, o silenciamento é muito grave, né? Não, a gente tem que poder falar disso para ajudar essas mulheres a denunciar, falar e contar com uma rede de apoio também que existe, né? E que existe, que é importante que funcione também institucionalmente, né? E de governo, enfim. Mas, particularmente, esse silêncio, né? Vamos dizer assim, adoece. Então, acho que tem esse aspecto do sofrimento individual, do sofrimento de muitas mulheres que até se matam, né? Sim, ou claro, que acontecem coisas, vamos dizer assim, de adoecimento psíquico, né? Emocionalmente, ela se sente tão incapaz, né? É como se essa fala desse outro, né? Que fica tão grandiosa, né? Como se ela não valesse nada, como se ela que fizesse as coisas erradas, né? Então, há uma gravidade muito grande sobre isso. E, às vezes, as pessoas escutam, né? Não vou me meter lá naquela porque é briga de casal, depois... É complicado também isso, né? Muito. Entendeu? De ter um terceiro, né, que possa ajudar também essas mulheres a sair disso, como crianças, né? Que vivem assédios, né, estupros por pessoas que cuidam delas. Geralmente, né? o cara que faz isso, né, é quem está na família. Então, ele está perto. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a sociedade também tem uma parte dela também vive uma situação que a gente é forjado nessa violência patriarcal, nesse sentido, né? Tem outros aspectos, muitos que não dá hoje para a gente expor aqui, nem aprofundar muito, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar isso em questão. Né? Por que silenciamos? Por quê? Por que somos cúmplices de situações graves, né? E que acabam em sofrimento humano e muitas vezes até em morte. Né? Eu vi um filme, depois a gente vai colocar o nome dele aqui embaixo na legenda, contando a história assim, de 1950. A gente está falando de 70 anos atrás, né? E ele conta a história das mulheres, né, que não tinham reconhecimento na sociedade. Então, o filme começa com um velório, é o velório do pai da moça do filme. Ela já se divorciou 2 vezes, ela não tem mãe, só tinha o pai. E aí, depois do velório, começa a chegar cartas de cobrança, e ela vai até o banco para resolver, e o banco conta para ela o seguinte: olha, o seu pai não deixou dinheiro nenhum, acabou o dinheiro dele. Aí ela falou assim: não tem problema, então, quero fazer um empréstimo. Aí o gerente riu e disse: senhora, no nosso banco só abrimos contas para homens e só fazemos empréstimos para homens. E assim, o filme ele vai mostrar o que ela fez para transformar a vida dela, né? É um filme americano e ela é muito amiga de um congressista e ela começa a colocar na cabeça dele, eles estão ali criando a lei dos direitos civis para incluir o negro. E o que ela tenta convencer o cara? Incluir as mulheres. E é um filme fantástico. Mas o que mais me choca é que a gente está falando de 70 anos atrás. Foi ali, né? Nossa avó estava ali naquele momento, né? Então, ainda há muito para se revolucionar e colocar a mulher no determinado lugar que ela realmente merece, né? Hoje as mulheres trabalham fora de casa, né? Antigamente elas ficavam em casa. Elas não saíam para trabalhar. Tanto que essa moça tem dificuldade porque ela não consegue emprego. E aí, sabe o emprego que conseguem para ela? Revendedora da Avon. E naquela época era de porta em porta. Aí, de porta em porta, vender os produtos da Avon. Então, se a gente olhar para hoje, 70 anos depois, o que mudou? Mudou que a gente pode abrir a conta em banco, a gente vota, né? Nós temos o nosso próprio CPF. Porque, assim, até 20 anos atrás, a mulher não tinha CPF. Né? 30 anos, você lembrar, sua mãe usava o CPF do seu pai. Era incrível. A mulher não votava. Então, assim, algumas coisas já mudaram? Já mudaram.
mas ainda precisa mudar muita coisa, né? A mulher... Por exemplo, Lúcia, eu tenho clientes que trocaram de lugar com as esposas. As esposas trabalham, têm posições importantes, diretoras de empresas executivas, donas do seu próprio negócio, médicas com as suas clínicas, e os maridos, além de ajudar ali no negócio, como um gestor, ele que cuida das crianças, leva as crianças para a escola, para o médico. Então, a gente teve aí uma inversão muito legal. Você imagina se esses homens... Mas inversão por quê, né? Você veja sim, bem, né? Sim. Função materna e paterna, né? Cabe aos dois, quer dizer, que é uma função, não precisa... Entendeu? Quer dizer, tem algo que pode ser praticado pelos dois. Com certeza. E que não recai simplesmente porque a mulher vai ter que fazer isso ou vai ter que fazer aquilo, o homem, né? Então, tem essa questão que é muito interessante. Desculpa que eu te interrompi, mas eu acho que essa... Era isso, né? que... como se fosse algo que... anormal. E não é. Totalmente normal, porque geralmente a gente está acostumado com o homem, né? O homem trabalha, tem uma posição importante, a mulher fica em casa tomando conta da casa e dos filhos. E hoje, mas isso não é importante? É importante. É um serviço que não é pago. Exato. Né? Aliás, eu acho que você está trazendo uma coisa importante, né? Porque o deveria problema ser muito não bem é a pago. mulher querer ficar em casa, né? Ou que ela possa optar, acordar junto com seu companheiro ou companheira e poder dizer que, olha, então eu vou cuidar dos filhos, você sabe, enfim, ou vice-versa, mas que isso seja reconhecido como valor. E as mulheres trabalham, né? E não ganham nada, e fazem o serviço de casa, fazem tudo, e todas as angústias que os filhos sofrem, liga para a mamãe, ou liga, né? Então tem uma questão também que a gente acumula função, né? Sim. A gente acumula muitas funções e fica uma sobrecarga que depois isso tem consequências também, né? Com certeza. E efeitos. Com certeza. Eu queria fazer um outro comentário. Diga. Eu até escrevi aqui, porque é muito importante quando você fala sobre esse filme também, e que me ocorreu o seguinte, veja bem, né? A gente está falando que as mulheres sofrem demandas. E uma das questões que a gente tem trabalhado muito, né, ao longo desses anos é a questão do desejo. Né? Porque qual é a diferença, né, entre você ficar automaticamente atendendo a demanda dos outros e poder mudar de posição a partir de um desejo seu? Aí é outro departamento, é outra mulher, né? É outra pessoa, se a gente puder expandir. Né? Como a gente vai funcionar, né, se ouvindo, atendendo um desejo que é nosso? Porque muitas mulheres se submetem, né, e ficam atendendo a demanda dos outros, seja do marido, do pai, da mãe, do filho, não sei o quê. Então, enfim, tem algo assim que é muito importante, que as mulheres não se sentiam tendo direito a ter uma vida própria, a ter o seu desejo e poder manifestar isso como legítimo, né? Então, acho que essa repressão que nós vivemos durante muitos anos, né, e que muitas vivem ainda, né? Mas veja bem, isso a gente está falando de mulheres que têm um lugar ainda privilegiado. Porque quando você toca nessa questão aí desse filme, que fala sobre racismo, também quando você diz sobre os negros, né, as mulheres negras, né, sofrem muito mais violências do que mulheres brancas. Sim. Né? E aqui a gente tem toda uma população, né, acima de 50% que são de negros. O Brasil ainda, né, nega o racismo estrutural. Então, são vários aspectos, né, Dani? Você vê como é importante esse diálogo. Porque são muitas coisas, e que o racismo também mata, também acontecem atrocidades. A nossa sociedade também é forjada a partir de raízes escravocratas, né, e de violência. Então, as mulheres negras têm ainda, muitas cuidam do filho de mulheres brancas e deixam os seus. Né? E a sociedade não oferece serviços de proteção a essas crianças, elas não têm creche, enfim, é uma barbárie também que acontece em vários aspectos. Né? Você está falando disso, eu lembrei que há um tempão atrás eu fiz um curso com uma psicóloga aqui no Rio, Dani Tavares, ela está até em Portugal agora. Um curso para você... não era empoderamento feminino, não, era alguma coisa feminino, que eu não me lembro agora. E o curso era para você resgatar o feminino dentro de você. Porque quando a gente fala de mulher, né, se você olhar para as mulheres, você vai entender
que elas perderam um pouco do feminino. Nessa coisa de ter que fazer um monte de coisa, né? Elas deixaram de ter um pouco do feminino. Então, eu fui fazer esse curso. E aí, num dos exercícios, eu achei muito interessante. Você fazia a dupla e ela apagava a luz para as pessoas não terem vergonha. Você se ajoelhava no pé da outra mulher, você tinha que beijar o pé da outra mulher e pedir perdão a todas as mulheres que você tinha magoado. E ela ia citando alguns exemplos. E um dos exemplos que me marcou muito foi o que você acabou de falar. Ela falou o seguinte: lembre-se daquela sua empregada doméstica que você maltratou, que ela era negra. E ela foi falando várias coisas. Você sabe, Lúcia, que eu só escutava as pessoas chorando. Elas choravam de soluçar. Aí eu entendi por que a luz apagada, para ninguém ter vergonha, porque a gente precisava tirar aquilo de dentro da gente. E depois você trocava, você ficava em pé, a outra mulher se ajoelhava. E vou te falar, foi um final de semana, foi uma imersão que eu fiz, né? Foi uma coisa assim incrível, né? Ela começou o curso falando de todas as deusas maravilhosas, femininas, mostrando fotos de como elas eram femininas, né? Anéis, pulseiras, braceletes, brincos, arranjos no cabelo, né? Aqueles vestidos gregos de um lado só, mas com uma pedra, uma coisa aqui. E eu lembro que quando eu voltei desse treinamento, eu passei, assim, semanas e meses vindo sempre de vestido. Eu nunca fui de usar vestido. E vestido é uma peça muito feminina, que às vezes a gente, no dia a dia, na correria, né, não usa porque não é tão prático, né, pra gente subir escada, subir elevador, entrar no carro. A gente acaba usando calça porque é mais prático, né? E eu lembro que todo mundo que me encontrava falava assim: nossa, como você fica bonita de vestido, como você tá diferente. Mas foi aquele treinamento que eu fiz que abriu a minha cabeça. Foi dali que eu comecei com essa coisa de não ter vergonha de falar para outra mulher quando eu acho ela bonita, quando eu acho ela elegante, eu falar, entende? E às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que me olham e acham que eu estou sendo, de repente, falsa, né? Eu não estou sendo eu mesma. Aí eu sempre penso, né? Ela pensa isso porque ela seria assim, não eu, né? E aí você começa a perceber as disputas entre as mulheres. Isso é uma coisa que é uma perda de tempo tão grande. A gente teria tantas coisas para se unir, se juntar e trocar ideias, e uma aconselhar a outra com suas experiências, porque assim, às vezes a minha experiência não serve para você fazer igual, mas ela serve de alavancagem, ela serve de motivação, né? Porque eu mesma me inspirei em muitas mulheres na minha vida. A minha tia, como eu te falei, foi uma mulher que me inspirou muito. Ela era contadora. E assim, ela me inspirou demais em muitas coisas na minha vida. Hoje eu me pego fazendo coisas que ela fazia. Então, quando eu faço isso comigo, eu faço com as outras pessoas para que as pessoas tenham, assim, um rumo. Que às vezes ela está sem rumo. Você já percebeu isso? Mulheres sem rumos. E é muito triste, porque a vida é tão bela, tem tantas coisas para a gente fazer. Se eu não estou feliz na minha profissão, eu tenho a oportunidade de ir para outra profissão. Se eu sempre quis fazer balé e eu agora tenho 50 anos, por que eu não vou fazer balé? Tantas academias abriram aula de jazz e balé, 50 a mais. Né? Você vê mulheres hoje na praia fazendo remo. Eu fico, gente, como que ela consegue, né? Naquela idade, ter força. Mas é força de vontade, de desejos, né? Às vezes eu olho para as mulheres, não sei se você tem essa sensação lá no seu consultório, né? Que elas estão sem energia, que elas estão esperando alguma coisa acontecer. Externo. Você sente isso lá no seu consultório? Como é que é? O processo analítico é algo de uma intimidade muito grande, né? E cada pessoa, enfim, né, traz os seus dramas pessoais, as suas angústias. Então, tem muitas questões que as mulheres vivem, né, sobre essa ótica do desejo, né, nesse sentido. Como ela vai buscar espaço para se sentir com direito a ter uma vida própria. Eu acho que quando você fala sobre esse empoderamento, né, esse poder ter exemplos, né, de pessoas, mas são modelos, até a gente falando sobre o racismo, pensando são mulheres brancas ou homens brancos, que as mulheres negras não se sentem representadas. E a vida delas é muito mais cruel do que... Então, é muito complicado a gente falar desse universo feminino sem a gente poder também falar
sobre essas diferenças que recaem sobre as pessoas de formas distintas. E eu acho que tem questões assim de sofrimentos também. Tem muitas mulheres que, por exemplo, não têm prazer, né? Que ainda é uma questão, é como se o sexo, o prazer, fosse só do direito dos homens e das mulheres não. Né? Os homens podem ter 10 milhões de mulheres, não sei quanto, mas se uma mulher, né, fizer alguma coisa, então, né, ela é taxada de piranha, de não sei o que, não sei o que. Então, essa moralidade cínica, né, essa situação que, né, se reproduz e que oprime os desejos, né, e que cada um possa expressar, é muito complicado, não é simples. Muito. Né? Então, não é uma situação que a gente possa dizer só do mundo interno, vamos dizer assim, né? Que existe a diferença da gente poder entender o que foi construído pela linguagem, né? Que a gente aprende desde pequenininha. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Então, a gente vai se constituindo com essas proibições e essa repressão, né? Que é terrível. Né? Então, imagina você para poder desfazer, desconstruir essas identificações com essas mulheres que naquele tempo, algumas, né? Outras se libertaram, usaram minissaia, usaram, sei lá, fumaram, enfim, teve uma libertação, tiraram o sutiã. Então, aconteceu uma série de coisas. Mas ainda, né, tem uma massa de gente que realmente não consegue se sentir livre para viver o seu desejo. É disso que eu acho que é importante a gente falar, sabe, Dani? Não se sente livre internamente para viver o seu desejo, sem essa crítica que é ouvida externamente, muito seriamente. Então, a gente é criado, tem o nosso mundo interno, as questões todas que a gente, né, vive dentro da gente, mas tem também esse social que atravessa a nossa vida, né? A gente é constituído por tudo isso, né? Por esse caldo. Existem culturas que são diferentes. Né? Antigamente, né, na Grécia, enfim, os homens transavam com os homens, era muito natural. Né? Então, há toda uma situação, vamos dizer assim, de repressão que fica a serviço de quê? Né? Por que querem controlar os corpos e mentes? São questões de aprofundamento que são importantes. Né? Por que tem que haver esse controle de corpos e mentes? Por que as pessoas, como também as crianças, né, deficientes, por exemplo, né, que são barradas, os preconceitos existem de várias ordens. Né? Escolas que não recebem, enfim, eu estou fazendo até um popurrí de coisas assim, mas como ainda a gente tem que trabalhar muito por essa liberdade, por esse respeito pela diversidade e por incluir as pessoas, né? Que são como a gente, que sofrem, tem o mundo interno, tem a sua vida, tem os seus desejos, né? E por que a gente vai achar que o que é meu é melhor do que o do outro? Né? Se eu não penso assim, então não, né? Se a pessoa não pensa como eu, então não vale. Então, é uma sociedade ainda narcísica, muita né? coisa. Voltada para si. Muita coisa. E você falou numa coisa importantíssima sobre a coletividade, né? Sobre essa aliança com as mulheres. Sim. Como é importante, quando você falou sobre isso, de poder, né, dar exemplos e da gente discutir isso claramente, nesse sentido que há saída. Há saída, né? Que essas mulheres não pensem que elas estão condenadas e soterradas em relações que não estão dando prazer a elas, inclusive sofrimento. Então, há saída, sim, não é fácil, há medo, há silêncio, há uma série de coisas, mas que nós podemos, sim, fazer essa rede. Inclusive, também me ocorreu outra coisa agora, como é importante essa rede, como a avó que você falou, a minha neta linda, de 6 anos, né, fala como é importante essa rede de família, de avós, que muitas vezes hoje as mães tendo que trabalhar e também por desejo, enfim. Há uma revolução nisso que já, né, eu não sou uma avó como antigamente. Eu tive, por exemplo, a minha mãe, né, com certeza. Entende? Que poderia, né? Então, eu sou uma avó que trabalho, que tenho as minhas questões, que tenho minhas coisas, mas também abro espaço para estar com a minha neta. Né? Hoje, por exemplo, estou aqui com você, mas eu também queria estar com a minha neta, também queria. Você entende? Então, são questões, mas que eu acho que para ela vai ser importante me ver aqui também. Que para ela vai ser importante ver a vovó lá falando,
né? Isso. Que ser mulher é não desistir. Isso. É poder enfrentar isso tudo que tem saída, que a gente pode fazer de uma outra forma. E as minhas filhas também, que eu tenho um orgulho, né? Agora a gente, vocês são Mandar um coruja, beijo, mandar né? um beijo para Renata, e pra né? Flávia. E para Flávia, as filhas da Lúcia. Duas meninas maravilhosas. Flávia também é minha cliente. Não, Renata é minha cliente. Flávia, quem sabe um dia, né? Sim, né? claro. Mas, Lúcia, quando a gente fala de mulheres, né? Eu adoro quando eu ouço alguém falar assim, mulher é o sexo frágil, né? É o sexo frágil porque a gente chora com facilidade, porque, de repente, a gente externa com mais facilidade o que a gente sente. Eu não consigo entender ainda essa coisa do sexo frágil, né? Mas eu sempre digo que, de repente, essa coisa do sexo frágil aí é porque quando a gente quer uma coisa muito assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais delicada, porque sexo frágil não teria filhos, né? Não passaria pela coisa do nascimento do bebê, né? Eu sempre digo o seguinte, vocês imaginem se os homens que gerassem os bebês, né? Os homens, sim, são sexos frágeis, né? Tem até uma história, uma piada, não sei como é que fala, que diz que a mulher acorda, né, com febre, né? 38,5, 38,6, já ela levanta, acorda as crianças, arruma as crianças, faz o lanche, põe as crianças para a escola, ela arruma a casa, ela prepara o almoço, as crianças chegam da escola, ela dá banho, ela dá almoço, coloca as crianças para fazer o dever, ela vai lá, lava a roupa, passa a roupa, lava o banheiro, prepara o lanche das crianças, leva para o balé, leva para o judô, aí ela volta, faz a janta e vai dormir. O marido acorda com 38,6, me leva para o CTI que eu vou morrer. É tipo isso, né? Óbvio que nem todos são assim, mas é mais ou menos isso, né? Então, quando fala do sexo frágil, eu tento ver por outro lado, não por esse, porque a gente está sempre pronta, né, para mais alguma coisa, né? Aí você trabalhou o dia inteiro, fez um monte de coisa, você chega em casa e seu filho vira e fala assim, mamãe, tem que comprar cartolina para a escola. Tá bom, meu filho, para quando? Para amanhã. Mas, meu Deus, são 6 da tarde, onde eu vou arrumar cartolina? Eu cansei de ter que procurar cartolina de noite, porque tinha que levar... Mas a gente dava o jeito, não dava? Eu lembro uma vez o Carlinhos tinha que levar um bolo para a escola, mas que quando cortasse o bolo, tivesse as 3 camadas das crostas terrestres. Amarelo, laranja e não sei o que lá, marrom. Falei, como é que eu vou fazer? Eu não sei nem fazer bolo, gente. Aí eu tive que contratar uma boleira, fiz o bolo, levei o bolo. Quando eu cheguei na escola, eu estava muito chateada. Muito. E eu mandei chamar lá a diretora e falei, eu acho isso um absurdo. Cada criança levou um bolo, Lúcia. Eram 30 crianças de uma turma e 30 da outra. Eram 60 bolos. Aí eu chamei ela e perguntei, você pode me explicar qual é a didática desse exercício? Porque eu quero muito entender. Não, mãezinha, sabe o que é? Ali naquele salão, a gente vai colocar todos os bolos. Vamos cortar os bolos para mostrar a cor da crosta terrestre e vamos chamar a escola inteira para vir conhecer e comer o bolo. Eu falei, então eu vou te dar uma coisa muito mais prática, né? A escola mande fazer um bolo, divida entre todos os alunos, vai dar R$1 para cada aluno e vai ter o bolo. Agora, vocês fazerem, cada mãe fazer um bolo, comprar um bolo, no dia a dia que a gente vive, é impossível. E eu fiquei muito chateada, muito. Toda vez que eu ia na reunião da escola, a diretora me olhava e falava assim, você ainda está chateada com a história do bolo? Eu falei, para sempre eu vou ficar chateada. Para sempre. Porque aquilo para mim foi um absurdo. Porque ela pensa o quê? Que todas as mães ficam em casa, né? Ficavam em casa, eram donas de casa. Parte desse pressuposto, né? Que e sabem fazer bolo. Tudo, Cara, eu só sei fazer aquele bolo pronto, aquela caixinha, eu bato e tá pronto, entendeu? Agora, fazer um bolo com 3 cores dentro, eu não sei fazer, entendeu? Mas eu fiz o meu melhor, levei o bolo pro meu filho, porque qual era a minha preocupação? Prejudicar o meu filho na escola, né? Então, eu fiz, mas que é um absurdo achar que todas as mães, né, ficam em casa e fazem bolo. Pois é, e aí você vê que a atitude que você teve de poder ir lá reclamar e falar, porque você já está falando já de um outro lugar, de desejo, né? E de poder se colocar, porque tem muitas que não conseguem fazer isso e acham que tem que fazer todas as tarefas, porque também tem esse outro aspecto que tem algumas pessoas que não querem abrir mão desse lugar, né? Também, de controle, de falicidade, de alguma forma, né? Vamos dizer assim, meio masculino nessa coisa.
né? Porque aonde está, né, essa situação, né, sejam homens ou mulheres, mas tem esse controle, né, e como é difícil para algumas mulheres também abrir mão, né, de que ela faz melhor com os filhos, melhor dos hormônios, que ela, né, pode fazer tudo que tá tudo ela bem. dá conta. Ela dá conta. Ela dá conta. Então, acho que você está trazendo também outro aspecto importantíssimo, que é poder lidar com as próprias faltas. Sim. Né? E com as impossibilidades, né? Que a gente não pode tudo. Isso vale para todo mundo, homens e mulheres. A gente não dá conta de tudo. A gente é faltoso, né? A gente não tem aquela... Porque tem gente que quer ter aquela imagem de perfeição, sim, né? Sim. E de poder, como se isso fosse empoderamento também, é, né? E de não poder fazer tudo, não fazer... Né? E quando você falou sobre as emoções, que mulher chora, mulher sexo frágil, olha que coisa interessante, eu fiquei pensando aqui. Né? Realmente, você vê que há uma distorção nesse sentido, porque tem homens que não choram, não podem chorar, é uma incapacidade de... Aí sim, né? É uma fragilidade de algumas pessoas de poder chorar, poder falar do que sente, dos seus afetos, seja raiva, amor, né? Enfim, então vive isso de uma forma, né, impossível dentro dele de poder expressar isso, porque ele vai achar que a virilidade dele está atacada, sei lá o quê. Então, quando você traz esse aspecto feminino, vamos dizer assim, de ser, né? Porque aí tem também essa coisa que a gente vive de ser e ter, né? O ser é da mulher, que aí a gente é alguém, né, que pode conter essas características todas, e o homem, né, essa coisa masculina também, porque masculino não significa, né, são outras questões, né, aí de feminino. Então, o ter coisas, o ter o carrão, o ter muito dinheiro, o ter, né, é como se isso aqui desse valor a eles. Né? Então, você vê que é uma situação que aprisiona a todos, homens e mulheres. Então, o que a gente está falando aqui vale para todo mundo, para homens e mulheres, que eles possam também ouvir isso como uma libertação para eles. Né? Que eles possam contar com essas companheiras de maneira como parceiras, e não como objetos que eles vão usar ou descartar ou fazer o que eles querem na hora que eles querem. Né? Então, essa fragilidade pertence a todos nós. Com certeza. Não é verdade? Mas poder expressar os sentimentos não é uma fragilidade. Né? Muito pelo contrário, é uma capacidade de poder isso que eu ia te falar. Sentir a emoção, de poder lidar com as suas angústias, de poder não ter vergonha de ser o que de sentir o que sente. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa loja de departamento, foi a loja Renner, quando ela entrou na região sudeste. E acho que com 3 meses de loja, as compradoras do sul vieram até aqui saber o seguinte: por que não estava vendendo o esperado? O que estava de errado na loja, que eles tinham uma expectativa de venda e a gente não atingia a expectativa de venda. Eu era do departamento feminino, né? E o meu setor era roupas esportivas e biquíni. E aí eu me preparei para a reunião. Eu era simplesmente uma vendedora, mas a minha cabeça funcionava como uma empreendedora. Então, ali, aquela minha função de vendedora, que ia para o estoque, para o provador, pegar as roupas que as mulheres experimentavam e não queriam, devolver para a área, ir no estoque, reabastecer, descer lá na garagem, descarregar o caminhão de roupas, trazer, colocar alarme. Essa era a minha função. Mas no dia que falaram que as compradoras estavam chegando, eu me preparei. Eu fui numa banca de jornal e comprei revistas de moda. Capricho, Boa Forma, Cláudia, Marie Claire. Comprei todas as revistas femininas que tinha na época de moda. E marquei as páginas onde tinham as roupas que a gente usava aqui. E aí, quando elas chegaram, tinha assim, umas 20 vendedoras, mais a supervisora da área. E as vendedoras, as compradoras do sul, né, todas muito bonitas, elegantes, e falaram: "Bah, gurias, mas é porque vocês não vendem? O que está acontecendo? O que não sei o quê?" E todo mundo ficou calado. Ninguém falou. E eu olhava para a cara de uma, para a cara de outra, ninguém falava, e eu com as minhas revistas. Até que eu falei assim: "Eu posso falar?" Aí elas: "Podem." Eu me levantei e comecei a fazer uma apresentação. Eu abri as revistas e comecei a falar. Eu falei: "Eu vou falar pelo meu departamento." E trouxe algumas peças de roupas.
Então, as meias que se usavam para ir para academia, naquela época, eu estou falando de 1998, tá? Para você ter uma noção. Eram meias grossas até o joelho. A gente não usava isso aqui. A gente usava aquelas meias que ficam por dentro do tênis, no máximo uma soquete. Então eu falei assim, essas meias são muito grossas, a gente não vai usar, esquenta demais. Nós estamos numa região de praia, que é muito calor. Então essas meias não vão vender. Peguei os biquínis, né? Os biquínis são muito grandes. Eu vou mostrar para vocês como é que são os biquínis das meninas da região sudeste. E abri a Boa Forma, mostrando os biquínis. Elas... Né? Os biquínis eram diferentes, eram biquíni cavadão, né? Cortininho, o sutiã era menor. E eu fui mostrando, as roupas de academia são mais leves aqui, os tecidos. A gente não usa camisa de manga até que grossa, as camisas são mais finas. E fui mostrando, e ela virou e falou assim, mas, guria, quem é você? Você é gerente da loja? Eu falei, não, eu sou a vendedora do departamento feminino esporte. Ela falou assim, mas olha só, essas revistas você pode dar de presente pra gente? Eu falei, claro. Terminou a reunião, viemos embora. O que aconteceu quando eu cheguei no meu departamento, Lúcia? Você pode imaginar o que aconteceu. Todas as meninas do departamento vieram em cima de mim, um dedo na minha cara, gritando, falando que eu era metida, abusada, que eu queria aparecer, que eu arrasei, esculhambei com elas. Eu não tinha maturidade, né? Eu tinha ali naquela época uns 20 anos. Eu não tinha maturidade, eu não tinha emocional, eu não tinha nada. Eu abri a boca a chorar igual uma criança, né? E aí minha gerente veio, eu falei, ela vai me salvar, né? Ela botou o braço assim, ó, no meu ombro e veio me levando, né? Guria, mas você pediu, né? O que você tinha que falar tudo o que você falou? Aí eu fiquei em choque, aí que eu chorei mais. Ela falou assim, olha, quando a gente se expõe, a gente tem que estar preparado para as críticas. E você não está preparada. Você não tinha que ter falado nada. Isso foi o que ela me falou. Naquele dia, eu descobri que eu não queria mais trabalhar naquela empresa. Aquela empresa não tinha o mesmo propósito de vida que eu tinha. Eu me preparei muito para aquilo. Foi a primeira vez na minha vida que eu me expressei. E o que ela fez? Arrasou comigo, sabe? E aí eu falei, eu não quero mais trabalhar aqui, eu preciso arrumar um outro lugar para eu ir expor as minhas vontades. E eu lembro que todos os empregos que eu passei, na maioria das vezes, eu passei pelas mesmas situações. E eu fui guardando exemplos, né? Os exemplos. E eu falei assim, um dia quando eu tiver a minha empresa, eu vou criar um RH que proteja os meus funcionários de tudo isso. Eu não quero que eles passem por esse tipo de coisa, entendeu? E hoje, mais ou menos, é o que eu tento fazer, né? Eu tento deixar claro que todas as ideias são muito bem-vindas. Não quer dizer que a gente vai acatar a todas as ideias, mas elas são bem-vindas porque a pessoa, às vezes, está ali na prática fazendo uma coisa no dia a dia. Então, para ela, tem uma sugestão. Olha, é mais fácil se a gente fizer assim. Eu não estou ali todo dia. Então, eu vou ouvir e vou ver se aquilo ali comporta aqui dentro da empresa, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Não era para ela ter feito o que ela fez comigo. Ela tinha que ter me parabenizado pelo que eu fiz, né? Porque ninguém fez nada. Lúcia, se eu não tivesse falado nada, as compradoras teriam vindo à toa. O que aconteceu no mês seguinte? O Sul mandou pedir todas essas roupas de volta, né? E começou a mandar roupas que tinham a ver com a região Sudeste. Então, assim, você tem uma empresa que ela vai te atender a nível nacional, tá? Mas em que cada região as pessoas usam roupas diferentes. Entende? Tem que respeitar as características a região, específicas de cada região. Né? E eu nunca esqueci, né, esse evento que aconteceu comigo, né? E de vez em quando eu volto nele, né? Eu fico pensando, né? Se fosse hoje, óbvio, eu iria me comportar de outra maneira, né? Mas serviu de exemplo, né? E aí, assim, eu tento sempre falar para as mulheres isso, né? Não diminua uma a outra, sabe? Se você não quer parabenizar, então não fala nada. É melhor você não parabenizar do que você criticar. Ah, mas você podia ter sido melhor nisso, você podia ter sido melhor naquilo, né? E aí, sempre eu falo assim, a gente precisa mudar esses conceitos de mulheres para mulheres, entendeu? Elogiar mais, ajudar. Outro dia eu fiz um treinamento
E aí eu perguntei para as meninas assim, quando elas chegavam no trabalho, se elas davam bom dia umas para as outras, né? Se elas se abraçavam. Não. Na maioria que chega de mau humor, a gente nem se fala. Aí eu falei assim, e vocês já pararam para pensar por que vocês estão de mau humor? Né? Por exemplo, eu não tô de mau humor, tô super bem, mas eu não vou falar com a Lúcia, porque a Lúcia tá de mau humor e ela vai me dar uma patada. Ok. Mas você já parou pra pensar por que a Lúcia tá de mau humor? Você sabe o que aconteceu com a Lúcia? Vocês pararam para imaginar que a Lúcia pode estar sofrendo alguma agressão dentro de casa? Física, moral, qualquer coisa? Será que a Lúcia, de repente, não é o contrário? Ela está precisando de atenção, carinho, amor, um abraço, uma palavra, um conforto. Só que ela não consegue expressar isso. Aí a maneira dela é se fechar. E aí a outra mulher, sempre com receio, né? Daquela brigar com ela. Então não fala. Eu sou muito diferente, Lúcia. Se eu vejo que você não está bem, eu procuro, dentro da intimidade que eu tenho com você, descobrir uma maneira que eu possa te ajudar. Às vezes com uma palavra, com uma frase, com um texto, com uma mensagem, com um presente, com um bombom, com qualquer coisa. Porque eu não sei o que você está vivendo. Você tem o direito também de não me contar. Mas eu tenho o dever de tentar te ajudar. Entende aonde eu quero chegar? Bom, eu espero que eu me aproxime dessas questões que você traz, um monte de questões ao mesmo tempo, né? Dando seus exemplos. É muito bom isso porque ajuda a gente a dialogar. É porque eu quero que as mulheres que estão vendo a gente repensem os seus conceitos de vida, entendeu? Porque, assim, você não pode aceitar... Porque eu perdi o meu emprego, minha vida acabou. Porque meu marido me deixou, minha vida acabou. Tá entendendo? Eu não aceito esse tipo de coisa. A gente tem que poder... exatamente, é difícil, mas é complicado também. Sim, para as pessoas claro, mudarem, né? Não é só a questão... Não basta a gente querer, né, Dani, que as coisas mudem, que as coisas vão mudar, né? Para começar isso. Mas esse teu exemplo é muito interessante, porque eu acho que extrapola, inclusive, a coisa individual, quando você dá uma visão criativa e de gestão. Você fez ali, você, né, deu um salto, né? Sim. Que elas não estavam preparadas, nem Não. tinham condição de poder acompanhar o que você fez, né? E foi muito legal porque você pôde sair também. Você teve a sua palavra, não foi reconhecida e ali você não ficou. Tem gente que não pode, né? Que precisa do dinheiro, que está ali. Sim, Quer dizer, você vê que são questões assim, muito complexas, mas a sua criatividade foi importantíssima para a própria empresa, né? Quer dizer, foi uma burrice não aproveitarem você, né? Com certeza. Perderam muito, né? Perderam muito. Mas você traz também outro aspecto importante, que é em relação aos funcionários e a sua percepção de que é importante investir, que é importante estar junto, né? Porque a gente pode ter um discurso, né? Mas na prática é outra coisa. Então, tem gente que tem um discurso lindo, que fala coisas maravilhosas, né? Que faz, acontece, mas na prática não é bem assim. Então, poder juntar, né, eticamente o que a gente pensa, né? E colocar isso em prática é muito difícil. Ainda mais você tendo uma empresa e com funcionários diversos. Então, gestão de pessoas eu acho que uma das questões mais complicadas e difíceis, né? Então, você está trazendo isso, que é necessário também, né, para homens e mulheres, porque isso que você está falando serve para todo mundo, né? Com certeza. Não é só para as mulheres, né? De que homens que possam escutar, que possam perceber que para a coisa funcionar bem, não basta ter dinheiro ou colocar condições materiais, porque recursos humanos, quando você falou isso, achei ótimo, é humano, está lidando com humanidade. Exato. Você está lidando com conflitos, você está lidando com sentimentos diversos, você está lidando com pessoas vivendo as suas vidas em momentos diferentes, né? E muitas empresas não têm nem acompanhamento psicológico, não tem nada. Né? Então, acha que recursos humanos é fazer a contabilidade, sabe? Aquela coisa de pagar, não sei o que lá, 13º, não sei, enfim. Então, é importante se trazer esse outro aspecto que contempla a humanidade. E, hoje em dia, eu acho que a gente está vivendo tempos muito duros em relação a isso. Né?
As pessoas estão perdendo essa humanidade de ter sensibilidade de que o outro existe e está sofrendo. E de poder, até em casa, por exemplo, tem crianças abandonadas. Não é? São só as crianças que estão na rua. Né? Muitos pais vão trabalhar, quando elas chegam em casa à noite exaustos, dão um celular, dão um tablet, ou sei lá o que para a criança, e a criança fica ocupada com aquilo para não... Porque não dá, entendeu? E aí a vida vai levando, todo dia, vai para a escola levando, sei que lá. Então as crianças ficam sozinhas, crescem como adultos, né? Assim, com dificuldades diversas, né? Porque dentro da família também tem menores abandonados. Com certeza. Na rua as crianças estão abandonadas. E em casa também. Porque na pandemia, não sei se você notou isso também, né? As ruas, como as pessoas, como aumentou. Sim. Gente com fome, gente abandonada, gente na rua, né? E que a gente passa assim por cima, né? Como se nada houvesse. Então, quando você traz essa situação, é muito importante de você poder trazer a sua humanidade a serviço de todo mundo. Né? De você poder partilhar. Porque não adianta ter poder para ter poder. A gente tem poder para dividir o poder. Para que todo mundo possa mostrar o seu poder, a sua criatividade nesse sentido, não para solapar o outro, não para humilhar as pessoas, né? Mas é para poder trazer o que cada um tem de talento, evidentemente, né? A criatividade, você não precisa ser artista, né? Nós temos um autor, o Winnicott, fala, você não precisa ser artista para você ter Não, a gente, no dia a dia, a gente tem a nossa criatividade, cada um vai trazer o seu talento. Agora, precisa ter o quê? Ambiente propício para isso. Que se for um ambiente opressor, seja na família, seja na empresa, seja onde for, essas criatividades individuais não vão aparecer, porque a pessoa não vai ter confiança de falar nada, como você falou. Você teve lá a sua coragem, porque é preciso ter coragem. Muito. Aliás, é outra coisa que eu acho que é importante que você está trazendo também. É preciso ter coragem para enfrentar a vida. Né? A gente tem que ter uma dose, um pouquinho de cada coisa. Perder o medo, ter coragem, contar com os outros, com as amigas, com os amigos, né? Sair do silêncio, né? Não ter vergonha do que sente. Então, acho que é um ponto muito importante que você está trazendo, né? De poder ter essa humanidade sendo valorizada. Né? Mas ter coragem é o que faz a diferença, né? É você sair da sua zona de conforto e ir atrás do que você quer. Se você vai conseguir, a gente não sabe. Sim, mas é uma aposta. Mas você tem que apostar e ir lá e fazer. E se você conseguir e falar assim, não gostei, não quero mais, não tem problema. Vai atrás de outro. E assim é a vida. Se eu ficasse lá atrás me lamentando das coisas, das necessidades e tudo mais, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Primeiro porque minha mãe não queria que eu fizesse faculdade de Ciências Contábeis. Pois é, dentro de casa já é difícil. Entendeu? Ela queria que eu fosse professora porque eu tinha feito meu 2º grau de normalista e eu tinha me formado como professora. Porque que era o caminho natural das mulheres fazerem. Ela queria, e eu não queria. Eu queria ser contadora e eu me inscrevi no vestibular escondido, comecei a estudar na faculdade escondido, fui fazer um estágio. Escondida, né? Escondida. Você tá vendo que coisa grave, né? E eu tô falando Quantas mulheres estão escondidas hoje ainda? Eu tô falando ali de 25 anos atrás, entendeu? Mas era o meu único caminho, porque a criação da minha mãe ensinou aquilo para ela. E ela pegou aquilo e transformou para mim, né? Não quer dizer que ela estava certa ou que ela estava errada. Era o que ela tinha, naquele momento, para me oferecer. E eu não queria aquele caminho, eu queria um outro caminho, né? Eu queria empreender, eu era muito, assim, inteligente para matemática. Os números faziam uma diferença na minha vida e eu queria, porque queria. Eu trabalhava no escritório com a minha tia, eu falava, eu quero ser contadora, quero ser isso que ela é, entendeu? Eu quero ser igual ela é, né? Assim, ela era bonita, né? Mas ela como pessoa, né, como esposa, não era um bom exemplo para mim. Nunca foi. Né? Porque ela vem daquele casamento antigo, né? Que as mulheres não podiam falar, não podiam ter suas vontades feitas, né? Então, mas ela tinha outras coisas muito boas para me ensinar e me ensinou muito bem. E eu cheguei onde eu tô. Então, eu venho de uma história que eu não tinha nada, né? Nem a motivação da minha família para eu ter a profissão que eu tenho hoje. Por medo, né? Como é que ela vai ser contadora? Uma mulher sozinha. Ser professora é muito mais fácil. Já está ali, né? Já estamos acostumadas com as mulheres sendo professoras, né? Então, para elas aquilo era um prêmio muito grande. Para mim não era. Eu queria alcançar o mundo,
né? Eu queria falar inglês, eu queria viajar, eu queria um monte de coisa, menos dar aula. Engraçado que hoje eu dou aula, eu dou treinamento. Mas dentro que você gosta, né? Então, dentro que você gosta. A gente acaba entendendo que os caminhos vão te levando para vários lugares, para várias situações, né? Você que tem que decidir. Pô, eu agora estou no caminho errado, não era isso que eu queria. Volta, recomeça, faz de novo, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, porque a gente está quase chegando no final, é o seguinte. Eu tenho muitas, assim, converso com muitas mulheres com mais de 50 anos, 60 até, que estão se divorciando, né? Os filhos já cresceram, casaram, saíram de casa e o casamento ficou ali, ela e o marido sozinhos, né? E aí eles chegaram à conclusão que eles não se amam mais. Ou o marido já está num novo relacionamento e ele quer a separação. E eu converso muito com essas mulheres e elas, a maioria delas, na cabeça delas, a vida acabou. Não tenho mais o que eu fazer, porque com essa idade eu vou fazer o quê? Né? E eu sempre digo que nunca é tarde para você recomeçar, não importa o quê, né? Nem como, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem esse tipo de experiência com essas mulheres que estão se separando, que elas ficam magoadas porque o marido arrumou uma outra mulher, né? E elas dedicaram a vida dela à família, deixaram de ter uma profissão para tomar conta dos filhos, do marido, da casa, e agora elas não têm mais ninguém, porque os filhos se casaram, vão ter as suas vidas, o marido já tem um outro relacionamento, e elas vão ficar ali sozinhas. Se quiserem, né? Exato, exato. Não, ficar sozinha não é uma condenação, né? Tem que ser uma escolha. Exato. Né? Eu acho que é isso que a gente está tratando, né, o tempo todo nesse sentido, em termos de desejo e escolhas, porque a gente não se sente tendo escolhas, seja que idade for. Né? Então, é uma, né, vamos dizer assim, uma continuidade dessa opressão, né, que nesse momento também é muito duro para as mulheres que têm casamentos longos e que se rompem de alguma forma, porque se dedicou também aos filhos totalmente, não pôde abrir também outros espaços, ou porque não quis, ou sei lá, enfim, pelos motivos de cada uma, mas é muito vazio, né? Muito, aí muito. As ficam nesse vazio da vida, né? É como se o único desejo fosse poder ser complementado, né? Ou poder ter os filhos ali suprindo, né? Essas mulheres. Então, é uma reviravolta, né, quando esses casamentos se rompem, né? Não pelo desejo próprio, né, mas por uma decisão ou de ambos ou de algum parceiro, né, de um dos dois. Então é muito difícil mesmo, né? A separação não é uma coisa fácil, né? E também não é um modelo, sabe, Dani? Porque eu acho que a gente também, vamos dizer assim, a gente não pode impor um modelo certo, né? O que é certo, o que é errado. Cada um vai ter que encontrar o seu caminho. Então, essa que eu acho que é a dificuldade, né? Que nesse momento, né, que você achava que você nunca mais ia ter que pensar em saídas na sua vida, a gente até morrer tem que encontrar uma saída. A vida é feita de lutos. A vida é feita de lutos, né? De perdas e ganhos. A gente vai fazendo o luto da infância, disso, daquilo. E a velhice também, né, é uma sucessão de esse envelhecimento, não velhice, né? Que todo mundo fica submetido nesse sentido da vida. Essa transitoriedade, por um lado, pode parecer uma coisa ruim, mas é bom. Porque dá esse valor da vida. Agora, por exemplo, aqui, estou tendo o maior prazer de estar com você aqui, né? Isso vai acabar daqui a pouco. Não é? Mas a gente teve esse prazer, entende? Certeza. Então, as coisas... A gente vive esse luto em relação a vários aspectos de profissão, seja dos filhos casarem, saírem, ou não casarem, saírem de casa, né? Ou dos maridos também, né? Também, os homens também sofrem esses lutos. Mas claro. A vida é uma sucessão desses lutos e para a gente elaborar isso para encontrar outras saídas. É muito importante a gente confiar, acreditar que é possível encontrar saída nesse Com sentido. certeza. Mas é importante pensar o seguinte, você que vai ter que encontrar a sua saída. Não vai ser a da coleguinha, nem da fulaninha, nem, né? Isso não tem que ser algo como algo externo nesse sentido, né? Mas sim uma busca interna, mas confiando que
você vai poder encontrar saída, as suas saídas. Sim. Seja lá com que idade, porque também tem esse preconceito de idade, né? Essa coisa, etarismo, né? Que aí a mulher já morreu, está com 60, 70, não pode mais nada, os homens também, enfim. Não, hoje em dia isso está ultrapassado. Né? Você vê muitas mulheres já tocando, criando outras situações, homens também. Então, e que também ultrapassa a questão física, né? Todo mundo se cuida fisicamente, mas internamente também tem que se cuidar, porque não adianta ter um corpinho lindo, sarado, sei lá o quê, e ter uma, né? E não poder mentalmente ter essa liberdade de usufruir a sua vida. Com até certeza. o final. Isso. Usufruir o que é possível, né? Então, a gente vai fazendo os lutos, elabora e vai tocando para frente, vai contando outras saídas. Eu acho que essa é a saída mais criativa. Então, gente, a gente está chegando aqui no final. Quero muito agradecer a nossa convidada especial de hoje, Lúcia Palazzo. Muito. Ela é uma cliente muito especial, uma amiga assim, que a vida trouxe para mim. Uma pessoa encantadora. Me emocionei hoje quando eu vi. A gente ficou muito tempo sem se ver. A gente se abraçou, muito emocionada, né? Porque é lindo isso, né? Depois desse tempo todo, a gente poder estar junto e estar criando isso aqui, né? Vamos ver. Eu espero que as pessoas tenham também aproveitado, né, alguma coisa que a gente tenha trazido. Quero agradecer, né, a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que várias pessoas mandaram perguntas, não deu para eu responder. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente esteja aqui de volta em breve. A Lúcia vai voltar com outros assuntos, porque eu vi que o pessoal gostou, mandou aqui umas questões aqui. A gente manda pra gente. Então, Lúcia, se despede do pessoal, que a gente vai encerrar. É por aqui, eu não sei nem qual é a câmera, eu estou por aqui. Pode falar por aqui, pode falar por ali. Foi um prazer enorme, né? A Dani é uma parceira, uma amiga, e vocês viram como é estimulante, porque também é importante ter parceiros estimulantes. Agradeço a todos vocês que estão aqui nessa equipe, né, que vocês criaram esse momento. Obrigada, eu só tenho a agradecer, porque eu ganhei muito também, né? Interessante, a troca é isso, quando você sai alimentada. Eu estou saindo alimentada de coisa boa. Bom que a troca foi assim recíproca. Então, para a gente terminar, vou dar um presente para a Lúcia. Ai, nem acredito, gente. Não pode... O que eu faço agora? Eu vou ter que tirar isso aqui. Ai, ô Dani, que presente isso eu estava preparando agora. Obrigada. Pra você. Ai, meu Deus. Eu tomar seu café de manhã e lembrar de mim. Oba! Como se você precisasse disso para Já lembrar de mim. acabou aqui ou não? Tá acabando. Posso mostrar? Quer mostrar? Mostra. Ainda ganho presente. Olha só. Caneca para ela tomar café, bombonzinhos para adoçar a vida. Ela vai me acompanhar todos os dias. Vocês veem que a coisa não é... Olha, garrafinha de água. Ô, Dani, você é demais, né? Surpreendente em todos os aspectos. Mas não é gostoso ganhar presente, se sentir amado? Então é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Alegria. Obrigada pelas mensagens carinhosas de todo mundo. E, beijo, saudades de todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.